Estamos nós aqui para gravar mais um vídeo para vocês. O último vídeo que a gente fez, né, para vocês aqui no canal, nós fizemos um mini buquê. Tá aqui hoje enfeitando a minha bancada. Olha que legal, a gente fez esse buquê desidratado juntos, mostrou aí para vocês, né, como montar, o que usar, que material foi, ficou muito bacana. Hoje está aqui decorando a minha bancada e hoje estou trazendo para vocês uma proposta totalmente diferente. Para quem gosta de presentear, quem quer ganhar uma renda extra, né? Essa é uma técnica muito bacana, muito simples de ser feita, que é pintura em porcelana com queima no forno caseiro, forno da nossa casa mesmo, né? Então eu coloquei aqui algumas peças para vocês. Vou mostrar como que a gente vai produzir. Eu vou produzir um prato, vai ser um prato infantil. Na verdade são duas encomendas que eu tenho. Esse daqui é um prato para uma menina de 1 ano de idade, a vovó dela que encomendou. Então eu vou fazer o pratinho de refeição. Nosso presente vai acompanhado, olha, de uma colher. Depois eu vou mostrar para vocês prontinho, embalado. Vocês vão ver que fica super bacana. A outra encomenda que eu tenho, meninas, é um prato também, porém com a caneca. Na verdade era um prato de sobremesa, né? Mas eu vou fazer no prato de refeição. É um presente para uma pessoa, então esse vai ser personalizado com o nome da pessoa e vai ter aqui um floral, né? Esse aqui vai ser o próximo vídeo para vocês. Vou começar mostrando para vocês o material que a gente vai utilizar. Vou começar pelas tintas. Nós temos aqui algumas tintas que eu vou estar utilizando hoje, ó. São tintas, meninas, próprias para porcelana. Essa é da Decorfix. Essa aqui é da Acrylex. O nome da tinta, meninas, é Vitro 150. Tem que ser essa tinta, tá? E essa daqui, ó, é a Decorfix 150. Por quê? 150 é a temperatura de queima dessa tinta para ela se fixar aqui na porcelana. Então, a gente tem que utilizar essa tinta. Vou explicar para vocês aí no processo, né, no meio do vídeo, como é que vai ser a utilização. Então aqui, ó, várias tintas. Vou deixar para vocês o link aqui no nosso vídeo de onde eu compro as tintas. Eu compro também pela internet, tem alguns fornecedores fora aqui do nosso estado que tem um preço muito bacana. Então é rapidinho, a gente compra e chega. Vou deixar o link aqui no vídeo para vocês poderem estar olhando. Vamos precisar de peças de porcelana. No caso aqui, ó, eu tenho um prato. Eu optei por um prato com borda, aonde então fica o alimento aqui, ó. Não vai ter a tinta, né? Apesar dela ser uma tinta atóxica, mas a gente vai fazer a pintura aqui nesse contorno do prato, né? Para a gente poder usar, fazer o nosso trabalho hoje, ó, um pratinho ou um azulejo, pode ser. Para que é isso aqui? Para a gente colocar a tinta, né? Uma vasilhinha com água, tá rosinha assim, meninas, porque eu já lavei um pincelzinho aqui, então tá aqui. Pincéis, vários pincéis. Eu separei aqui alguns que eu vou usar nesse prato com vocês, mas geralmente, né, eu tenho muitos pincéis. À medida que eu for usando, eu vou mostrando para vocês, porque eu tenho, ó, pincel bem fininho. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha, bem fininho. Esse aqui já é um pincel de borda arredondada, ó, de cerda arredondada, tá vendo? Ele já é redondinho. É o pincel que eu uso para fazer as pétalas das flores, né? Esse aqui também, ó, é um redondinho, porém mais fininho, né? Esse é um bem fininho, ó, é o linha, né? É um pincel bem fininho para fazer cabinhos, essas coisas assim, é muito bacana. Enfim, alguns pincéis. Vou usar um palitinho, vocês vão descobrir já já para que é. Também vamos usar, meninas, paninho para secar os nossos pincéis. Essa tinta, ela não é a base de água, né? Ela não pode estar com água, porque se tiver, ela
ela não fixa, né? Ela vai soltar do nosso prato. Então, o pincel, quando você for lavar para trocar, para usar a tinta, você tem que estar com ele bem sequinho, por isso do paninho. Vamos usar papel toalha, né? Depois a gente vai colocar na descrição do vídeo todos os materiais. Outra coisa super importante, isso aqui, meninas, é álcool. Esse é álcool 92%. Precisa ser esse por causa do teor de pureza do álcool. Esse álcool ele não é vendido, meninas, no supermercado, na farmácia. Eu só consegui comprar na internet. Também vou deixar o link para vocês poderem estar utilizando. Ele é para limpeza das nossas peças. E uma coisa que é muito legal são as canetinhas da Compactor, ó. Essa daqui própria para porcelana, porque na hora de escrever o nome, a gente que tá aí começando a trabalhar com porcelana, né, que não tem tanta habilidade com o pincel, a gente usa essas canetinhas para poder escrever, ó, deixa eu colocar, olha só aqui, ó, para poder escrever na porcelana, né? Essa minha aqui tá meio fraquinha, vou pegar uma outra ali pra gente na hora de fazer, né? Mas é bom saber que ela tá, a tinta dela não tá legal, vou botar ela aqui de lado, né? Essa aqui, o alquinho, meninas, ó, limpando, tirando aqui. E também pro nosso presente, isso aqui, ó, é um talher que eu vou montar o nosso pratinho depois. Eu ofereço para o meu cliente, quando eu faço essas peças, ou o garfo e a faca, ou a colher. Por quê? Se eu vou dar de presente, por exemplo, esse aqui vai ser para uma criança de 1 ano, tá fazendo 1 ano, então ela ainda tá no talher, na colher. Se é uma criança um pouco maior, que já usa os talheres, aí a gente coloca esse. E tem preço diferenciado. Com a colher é um valor, com o garfo e a faca é outro valor, né? Então vamos colocar aqui. E bora começar a trabalhar? Bora começar aqui, fazer o nosso vídeo. Deixa eu me posicionar aqui. À medida que a gente for pintando, eu vou falando para vocês das tintas, né? Vou inverter a câmera só um pouquinho, né? Iluminar mais aqui. Eu tô fazendo esse vídeo à noite. Então, assim, coloquei toda uma iluminação aqui com suporte aí da minha produção, né? Para poder mostrar esse vídeo hoje para vocês. Então, vou inverter um pouquinho para poder focar aqui no prato pra gente fazer juntas, tá bom? Vou começar mostrando para vocês aqui, ó, as cores que a gente vai estar usando. Vou estar usando o magenta, da Decorfix, o amarelo ocre, também da Decorfix, e o branco, também da Decorfix. E com essas 3 cores, nós vamos fazer as flores. Antes de começar a fazer a flor definitiva, eu vou mostrar para vocês a questão da pincelada, né? Ah, outra coisa, meninas, que a gente não pode esquecer, peraí. Essa tinta, ela precisa ser agitada, misturada, bem misturada antes do uso, porque senão o pigmento fica no fundo, né? E o diluente dela mais em cima, e aí ela não fica bacana na hora da pintura. Então, antes de colocar, né, de usar, deixa eu sacudir todas aqui pra gente poder. Eu vou pegar um pouquinho dessa tinta, vou colocar aqui no pratinho. Meninas, é bem pouquinho, ela rende muito, 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 muito. E vou começar com vocês com algumas pinceladas, na verdade, ó. Então, tô usando aqui, ó, pincel arredondado, né? Botei o magenta, vou dar um toquezinho aqui, ó, nas outras 2 cores. Vou fazer no meio do prato mesmo, porque eu quero mostrar só a pincelada pra vocês, ó. Como o pincel ele é redondinho, ele vai arredondando, a pétala, tá vendo? Quando você toca no prato, ela sai redondinha. Ó lá, ó. Aí você vai vindo, próximo. Quero fazer uma corzinha. Ó lá que bonitinho que fica.
misturando os 3 tons, puxando sempre para o centro ali, ó, da nossa flor. Vamos fechar. Percebe que nós já montamos aqui uma florzinha, depois a gente vai fazer o miolinho. Vou fazer mais uma aqui do lado, para vocês ainda perceberem como que a gente faz com a questão da pincelada, ó. Toquei, puxei, toquei, puxei, toquei, puxei. Aqui. Sempre sobrepondo, né, para não ficar... Olha só, essa é a nossa pincelada que a gente vai fazer a borda do nosso prato. Então, esse aqui foi só para vocês verem como que a gente puxa a nossa pincelada. Vou colocar esse prato pro lado, vou pegar o prato que a gente vai começar realmente a fazer a nossa pintura. Aí, meninas, antes de começar definitivamente aqui, lembra do álcool? Vamos borrifar. Eu coloquei aqui nesse vidrinho, meninas, para não ficar derramando, né? Não ficar desperdiçando. Ó, não pode ter gordura. Geralmente esses pratos vêm com etiqueta, então primeiro você lava ele com sabão e detergente, né? Ou sabonete, sabão, sabonete lá na sua pia, na sua bancada. Seca, passamos o alquinho. Então vamos começar, né? Nossa tinta, vou reabastecer aqui um pouquinho, o magenta. Olha a quantidade que eu peguei aqui no pincel, ó, tá vendo? É uma pinceladinha. Melecou o vidrinho aqui, né? Vou começar com vocês aqui agora. Vou virar de lado só um pouquinho aqui para ficar melhor a minha posição da mão. À medida que vocês forem fazendo, vocês vão pegando o jeito de vocês, como segurar o prato, questão do apoio. E aí você vai desenvolvendo aí a sua técnica de pintura, né? Olha que gracinha que ficou essa aqui na beiradinha, viu? Aí agora eu vou fazer uma outra, então vou clarear ela mais um pouquinho. Na natureza, meninas, flores, elas não são iguais. Nem aqui no nosso trabalho, porque esse é um trabalho manual. Então, por ser um trabalho manual, não fica exatamente igualzinho. E isso que é bacana, tá vendo? Vamos tentar fazer uma menorzinha. A questão da pincelada é sempre a mesma, ó. Aqui eu tô virando o pincel um pouquinho de ladinho para minha pétala ficar menorzinha, ó lá. Também podemos trocar o pincel. Deixa eu pegar um aqui que tem, ó, o mesmo formato, porém ele é bem menorzinho. Olha a diferença aqui, ó. É o mesmo esquema. Vou fazer uma do lado de cá agora. Olha lá. Mesma coisa, tá vendo? Tomar cuidado aqui para não colocar a mão em cima, né? Mas com a outra ficou mais bonito. Ó. O formato da pétala ficou melhor com o outro pincel. Tá vendo? Aí fiz aqui. Lembra que o prato é personalizado? A gente vai escrever o nome da criança aqui. Então, eu vou vir pro lado de cá agora e vou replicar a pintura que a gente fez aqui. Deixa eu pegar um pouquinho da outra tinta. Tá? Lembra sempre de mexer, né, meninas? Vamos botar aqui um pouquinho. Cuidado com o vidro aberto para não esbarrar e derramar e nem secar a sua tinta, né? Caiu aqui em cima
no meu pratinho. Vamos lá agora fazer o outro lado. Não tem mistério. Se quiser fazer coloridinho, né, também dá para fazer. Eu fiz um prato desse aqui para menina. A gente fez bola, pipa, peão. Fica muito bonitinho também. Dá uma olhadinha lá no nosso Instagram que vocês vão ver que tem um monte de opção. Tá chegando aí o final de ano. Que tal você dar um presente feito por você mesma? Além de ficar uma coisa personalizada, tem a questão, né, foi você que fez, né? Foi você com as suas mãos. Isso é um valor muito bacana. Você dizer, fui eu que fiz pensando em você. Isso é muito legal, né? Aqui agora, meninas, eu vou fazer um outro formatinho, tá vendo? Brinquei ali um pouquinho com a tinta, né? Só pra ficar mais charmosinho aqui a nossa pintura. Isso aqui é prática, tá? Ó, nossas flores estão prontas. Agora eu vou limpar aqui o nosso pincel, sempre na água. Não sei se tá dando para vocês verem aí, ó. Todos que eu tô usando eu estou colocando na água, para não correr o risco de estragar os meus pincéis. Vou escolher um aqui agora pra gente fazer o miolinho da nossa flor. Lavar bem. Vou pegar um outro, para o vídeo não ficar muito comprido. Cadê o pincel? Aqui. Vamos fazer o miolinho da nossa flor. Nós usamos então essas três cores. Agora eu vou usar com vocês o amarelo ouro com um pouquinho de branco também para colocar ali nesse miolinho. Não vou nem colocar ali, meninas. Vou usar a própria tampinha aqui da tinta, porque eu vou só sujar aqui, ó. Vou dar leves batidinhas para fazer o miolinho. Fica bonitinho, ó, as cerdas do pincel, né? Dá a impressão ali que o miolo tá todo replicadinho. Sim. E aí, vamos falar da queima das nossas peças. Você tem fogão em casa? Com certeza, né? Tem forno? Também. Essas peças aqui, meninas, nós vamos queimar no forno da nossa casa. Forno convencional aí. Eu uso um forninho elétrico. Depois eu vou mostrar para vocês essa parte da queima. Mas tem uma outra situação que a gente precisa também conversar. Meninas, a gente tá falando do forno, né? E antes de ir pro forno, a gente precisa deixar a nossa pintura curar, né? É o processo de cura dela, de secagem. Esse processo é de 24 horas. Então, assim, a gente fez a pintura hoje, né? Vamos terminar ela. Então, amanhã eu vou colocá-la no forno. E aí eu volto para mostrar isso para vocês, né? Quando a gente for fazer. Aqui onde a gente está, terminamos de fazer nossas flores. Agora eu vou pegar aqui, ó, o verde musgo, o verde folha, um pouquinho de tinta branca. Já agitei aqui meus vidrinhos, vou colocar aqui
no meu pratinho, uma gotinha de cada. E agora nós vamos fazer a folhagem do nosso prato, né? Deixa eu pegar aqui um pouquinho de cada, como eu disse para vocês, é super econômico, rende bem, né? E eu quero um pouquinho do branco aqui. Então são 2 tons de verde e o branquinho. Um de cada. Pronto, já é o suficiente. Vamos juntos agora. Agora a gente vai fazer as nossas folhas. As nossas folhinhas é o mesmo esquema, né? A gente vai intercalar as folhas entre as flores. Onde você achar que tem um espacinho, tá vendo? A pincelada é a mesma, né? Ó, encosta e dá uma puxadinha, encosta e dá uma puxadinha. Vamos aqui. Aí você vai distribuindo aí, pega tons diferentes, que o que fica bacana na pintura também é isso, tá? É você ter várias tonalidades, por isso que eu coloquei aqui 2 tons de verde, o tom de branco, para quê? Para ele me dar esse recurso de tons, né? Diferentes. Do lado de cá agora. Aí você vai distribuindo. Aqui, ó, sai um pouquinho pro lado, eu vou tirar o excesso. Isso aí. Olha como é que fica bonito, uma folha mais escura, uma folha mais clara, tá vendo? Aí eu vou trocar o pincel agora, vou pegar um pincel que é um liner. Lembra aquele bem fininho que eu falei com vocês? Você cai aqui, muito bem sequinho. Aí, ó, vou dar umas pinceladinhas aqui, ó, como se fosse aquela parte ali onde a flor tá desabrochando. Prontinho. Aqui tem mais uma, ó. Isso, um toquezinho de verde. Meninas, quando vocês forem embalar, fazer uma embalagem bonita para valorizar, a gente já ensinou aqui no canal a fazer uma embalagem bacana, foi o vídeo passado, então fiquem atentas aí. Agora, nós vamos pegar o preto. Aqui, ó, pretinho. Vamos sacudir. Não vou colocar ali, vou usar a tampinha, então eu vou tirar o potinho da minha frente. Palitinho, lembra que eu falei com vocês? O que a gente vai fazer, ó? Molhar a pontinha do palito e dar umas pintadinhas assim, ó, no miolinho das flores. Olha que charmosinho que fica. Com leves batidinhas, é como se fosse o pistilho da flor, né?
depois a gente vai fazer uma abelhinha. E o nome da criança. Agora, eu vou fazer com vocês o caminho da nossa abelha. Como é que... Vou fazer primeiro a abelhinha? Acho que vai ser mais fácil, peraí. O que a gente vai fazer, meninas? Tem uma pecinha, eu tô sem ela aqui agora, que a gente faz as bolinhas, mas eu vou usar o fundo do meu pincel mesmo, ó. Toquei o fundo do meu pincel. Vou vir aqui em lugares aleatórios e vou fazer umas bolinhas assim, ó. Vocês vão descobrir já já pra que é isso. Vamos deixar aqui pra dar uma secadinha antes da gente mexer neles. Enquanto isso, vamos voltar pro palitinho e vamos fazer um caminhozinho, olha, bem leve, com bastante paciência, sobrepondo as flores, como se fosse o tracejado da abelha. São esses detalhes que deixam a nossa peça bem enriquecida. Já tá super lindo, né? Pode cá também. Pode dar umas voltinhas, como se a abelha tivesse feito esse caminho. Gente, isso é uma terapia. Confesso a vocês que eu fiz muito disso de madrugada. A gente, né, eu trabalho, tenho meu trabalho, né, não é normal, né? Eu trabalho oficial mesmo, mas isso aqui para mim começou como um hobby e eu confesso para vocês que é muito gostoso, muito bacana, né? Ó, basicamente é isso aqui. Aqui onde a gente vai escrever o nome, que também a gente vai decorar ele, né? Vamos limpar aqui o nosso palitinho, botar de lado. Por enquanto, vamos guardar a tinta pretinha para não derramar, né? Quando vocês forem fazer o nome de alguém, peça para o seu cliente escrever o nome, né? Para você não fazer com grafia errada e perder sua peça. Porque depois que você queima, não tem jeito mais. E aqui é uma questão de treino, gente. A caligrafia, né? O nome que eu vou colocar aqui é Elis. Então, a minha cliente já passou o nome, ó, a nossa canetinha. E aí, vamos lá. Ó, Elis. Aí, agora, a gente vai decorar esse nome. Gente, não tem mistério. É prática. É pegar, faz prato, dá de presente para a mãe, dá de presente para a irmã. Vamos decorar aqui o nome da Elis com as mesmas cores que você usou. Na sua peça. Eu lembro que o ano passado eu presenteei, todos os meus presentes de final de ano foram de porcelana.
todo mundo que eu precisei, né, que eu fiz questão de presentear, eu dei porcelana, meninas. Então, assim, é muito bacana. E é tão satisfatório você falar, eu fiz, né? Eu que fiz. Fiz e pensei em você. Que você coloca as características da pessoa. Ó, aqui eu tô decorando com pintinhas o nome da Elis, que é a minha baby que vai ganhar nosso pratinho. Estamos quase finalizando. O que eu preciso fazer agora é as asas da nossa abelhinha aqui. Eu preciso deixar secar essa bolinha para poder fazer, né, o detalhezinho em cima dela. Mas a gente tem que deixar secar para colocar ali a parte amarelinha da nossa abelha também. Vamos ver se eu consigo colocar do lado. Vem por aí, produção. Pegar o esquema do palitinho, ó, uma outra bolinha do lado, como se fosse a outra parte do corpinho da nossa abelha. E agora a asinha, né? Mas vamos deixar, pra gente não correr o risco de borrar o amarelo, esperar um pouquinho, deixar o amarelo dar uma secadinha pra gente poder fazer essa asinha aí. Para finalizar nosso prato, tá faltando agora só a gente fazer as abelhinhas. Então eu peguei aqui, ó, uma tinta preta, uma tinta branca e, meninas, uma pena. O que é isso aqui? É uma pena pra gente mexer com tinta. Você compra em material usada para caligrafia, para escrita, né? Mas aqui a gente vai usar com tinta mesmo. Casa de artesanato, mas se você não se sentir segura, não precisa usar a pena. Você pode fazer com o palitinho também, né? Vou mostrar a vocês como é que a gente vai usar o palitinho também. Vou fazer com as duas aqui, ó. Ó, só encostei a pontinha, porque sabe o que eu quero fazer? Aqui, ó, a anteninha. Ó, 2 tracinhos. É só para coisa pequenininha nesse caso. E o contorno da asa. Por quê? Porque eu queria que ficasse bem fininho, ó. Mesma coisa, tá? Bota de lado. Agora, com o palitinho, pontinha do palitinho tinta branca, dentro do contornozinho, uma pintinha branca. Ah, esse aqui eu não fiz, eu vou fazer. Ó, um branquinho, são 2 batidinhas. Depois eu vou fazer aquele ali com o palitinho para vocês verem. O interiorzinho da nossa asa. Esses detalhes, meninas, é dia a dia, tá? É pegar, fazer, pintar. Deixa eu limpar meu palitinho. Achar a abelhinha que ficou sem a asa, que é essa aqui, ó. Vou fazer ela no palitinho, para quem não se sentir seguro aí com a pena. Ó. Dei a voltinha, tá vendo? Agora limpei o palito e dentro vou botar uma pintadinha. Aí, pronto. Finalizamos nosso prato infantil. Agora eu vou
deixar ele secar. Deixa eu pegar a tinta aqui para guardar. Deixar ele secar por 24 horas. E eu volto amanhã para mostrar para vocês como que a gente vai fazer a queima do nosso prato, tá bom? Então, até daqui a pouco. Meninas, vou mostrar para vocês agora como que a gente vai fazer a queima. Esse aqui é o meu forninho que eu uso para porcelana, né? Esse aqui é da marca Filco. Ele tem aqui, ó, a medida, a temperatura, né? Eu consigo regular aqui, colocar, ó, 150, 180, 210. Aqui é o tipo né, se eu quero assar e tal, essas coisas, mas não vai fazer diferença pra gente. E aqui, ó, o tempo, é aqui que é importante, tá? A gente já deixou o nosso prato secar aí de um dia pro outro, com 24 horas. Então, agora a gente vai fazer a queima aqui do nosso prato. Nós usamos a tinta e a caneta. Elas têm, pelo fabricante, dois tempos de queimas totalmente diferentes. A tinta, ela precisa só de 30 minutos de queima. A caneta, ela precisa de 90 minutos. Então, nós vamos colocar os 90 minutos por causa da caneta, tá bom? Então, vamos lá, ó. Colocamos. Claro que se eu tivesse mais peças, colocaria mais peças. Vou regular aqui o meu forno para 150, aqui regulei. E vou colocar, como ele mede, ele faz só 1 hora, tá vendo? 60 minutos, o que que eu vou fazer? Vou colocar os 60, quando terminar eu venho aqui e coloco 60, tá bom? Super importante, o forno está frio, estou colocando o prato no forno frio, vou aguardar a 1h30 e vou deixar ele aqui dentro até ele esfriar. Eu não posso tirar o prato quente do forno, tá bom? Então vamos deixar aqui e a gente volta para finalizar com ele. Meninas, bora finalizar nosso prato. Já queimamos, né? Ou seja, já passou aqui pela fixação, passou pelo forno. Peguei a nossa colher. Aqui, o ideal era ter uma tag mais bonitinha, mas eu não tenho. Aí eu coloquei aqui um durexzinho, né? Como o prato é branquinho, então ficou legal, vai dar. Prontinho o nosso prato. Agora eu vou embalar ele para vocês, pra gente poder ver como que fica embaladinho. Ó, colocar aqui pra gente poder mostrar a embalagem. O que eu fiz aqui? Aqui na minha cidade tem uma loja de descartáveis, de embalagens, né? Fui lá, ó, tirei mais ou menos a medida do prato, comprei essa embalagem lá. Achei muito bacana porque a tampa é de acetato, então vai mostrar o prato, isso é legal. Coloquei aqui, ó, um papelzinho crepom, uma folha de papel de seda. Essência, meninas, não pode faltar nas nossas embalagens, né? Colocamos aqui um cheirinho, né? Nosso pratinho. Isso aqui. Encaixamos. Acetato é sempre enjoadinho de encaixar, mas vai dar certo. Meninas, cabe direitinho. Pronto. Aí. Agora, fitinha. Optei aqui por uma fita rosa, meninas, para ficar de acordo com o nosso prato. E vamos fazer um laço bem bonito aqui. Deixa eu virar aqui pro meu lado. Opa, baguncei a coisa. Deixa eu virar aqui. Vamos fazer um laço. E prontinho.
ajeitadinha aqui. Prontinho, meninas. Olha aí que lindo que ficou o nosso prato, que foi o nosso vídeo de hoje. Então, nós terminamos por aqui esse vídeo. E antes de me despedir de vocês, vou pedir que vocês se inscrevam no canal, que deixem o seu like, compartilhe esse vídeo aí com quem você acha que é interessante, quem está precisando de uma terapia, quem está precisando aí de uma renda extra. E coloque aqui nos comentários pra gente o que vocês querem, né? Eu falei no início que eu tenho uma outra encomenda, né? Eu vou estar fazendo essa encomenda aí. E aí, quer que eu grave o vídeo para vocês? Quer que eu mostre? Quer uma outra proposta? Então, assim, obrigada pela companhia de vocês. Tá aqui o nosso prato e até o próximo vídeo, tá bom? Um abraço!